Hoje nós vamos falar sobre um tema muito impactante, que é realmente sobre o grande desafio de seguir em frente. Mas antes de nós falarmos sobre esse tema, conta para mim, quem é Elvia Bastos? A Elvia é uma pessoa muito simples. As pessoas têm simples, mas anda parecendo uma madame, né? Mas não é disso, não é disso que eu estou falando. É o do coração, da maneira de fazer a leitura das pessoas, do amor que Deus colocou na minha vida. E desde o ventre da minha mãe, né, eu frequento a igreja e cresci ouvindo a palavra de Deus, os caminhos do Senhor. A minha formação toda foi cristã. Eu nunca pertenci a outra denominação, sempre na Igreja Batista. Então, são marcas que ficam profundas na nossa vida, né? Minha família é de levita, quase todos nós tocamos algum instrumento, né? Papai teve uma mãe, 15 filhos, e desses 15, 12 sobreviveram e praticamente tinha uma orquestra na igreja, porque cada um tocava um instrumento. Papai colocou a gente cedo para aprender, para a gente tocar na igreja. E temos também pastores na família. Meu pai pastor, 2 irmãos pastores, missionários, já tem netos, sobrinhos que são pastores. Então, eu creio que é uma família muito abençoada por Deus. Eu louvo a Deus pela família que o Senhor me inseriu, porque a família é o Senhor quem escolhe, né? Não somos nós. Nós fazemos muitas escolhas, mas a família é o Senhor quem escolhe. Aleluia. Glória a Deus. Não, e Elvia, agora com a maior novidade de todas, que é, olha, eu acredito que com certeza todo mundo já está sabendo, porque ela compartilhou essa alegria com as pessoas próximas a ela, que é que agora a Elvia vai ser vovó, é isso mesmo? Você é vovó! Glória a Deus! Amém! Era um sonho, realmente era um sonho. Minha filha já tinha 7 anos de casada e não tinha muita pretensão de ter filhos. E quando falava em filhos, ela fazia assim uma caretinha e, mãe, tem que esperar mais um pouquinho. Então, quando veio a notícia e a bênção foi dobrada, eu falei, tem a mão do Senhor nesse negócio, né? Realmente, Amém! Deus é maravilhoso. Ela está esperando 2, gêmeos, não sabe ainda o sexo, mas está muito bem, graças a Deus. Deus está abençoando ela, continua trabalhando e está bem, as crianças estão bem, está tendo acompanhamento. Então, eu louvo muito ao Senhor, porque as irmãs sabem, minha família, há algum tempo atrás, foi diminuída. Deus levou o marido e 2 filhos, e ficou dessa família, ficaram eu e a Kelly. Então, agora o Senhor está multiplicando. Já multiplicou antes, porque veio o Vilmar, veio a Juliana, a Juliana casou, aí veio o esposo dela, agora veio a nenenzinha da Juliana, né? A Isis. Então, eu também sou vovó postiça. Dos 2 jeitos. E agora Deus me deu, então, a bênção de ser avó. Eu estou muito feliz e grata ao Senhor por isso. Glória a Vale a Deus. pena, viu? Confiar e esperar no Senhor. Ele sempre honra a nossa fé. Amém. Amém, é verdade. Olha, a Elvia realmente ela se desdobra em prol da obra do Senhor. Nós somos testemunha, caminhamos juntas na União Feminina e em várias oportunidades a Elvia sempre tem um coração muito pronto, muito missionário, muito ofertante em todos os sentidos. E eu louvo a Deus, Elvia, por sua vida, por aquilo que Cristo faz através de você, por você, que realmente tem nos impactado. Nós que temos te acompanhado, te visto, aprendemos muito com você. E não somente Elvia espiritual, uma mulher líder espiritual, mas a Elvia também tem outras prendas, né? Mulher empreendedora e agora com um novo desafio de empreender uma outra área, não é isso? É verdade. Eu até tinha já aposentado, mas surgiu essa oportunidade e eu pensei, por que não? 2 coisas me fizeram retornar realmente ao mercado.
Uma delas foi porque eu me acho ainda muito jovem para parar, né? Ter uma atividade, alguma coisa para fazer. Se bem que agora eu vou ficar bem sem tempo com esses dois netinhos, né? Mas outro fator que me fez também é que ao trabalhar com a Terra, que é essa empresa que comercializa óleos essenciais, óleos maravilhosos que tem realmente transformado vidas. Com um detalhe, Delândia, o dono da empresa foi missionário aqui no Brasil, você sabia? Ah, não, não Essa sabia. empresa dos Estados Unidos. Ele foi missionário, por isso que ele fala tão bem português. Eu era intrigada com isso. E como que esse homem fala tão bem português? Aí fui conhecer melhor, saber, me informar e descobri que ele foi missionário aqui no Brasil. Por isso que ele fala tão bem Olha, português. E aí, como eu estava falando, eu vi nesse trabalho uma oportunidade de fazer o negócio e falar de Jesus. Porque eu vou amém. tratar, a pessoa vai me dizer, olha, eu tenho essa dificuldade, eu vou indicar um óleo essencial para ela, e depois, quando ela está usando e está bem, eu vou dizer, e aí, a vida espiritual, como que está? Você está tratando do físico, e o espírito, como que anda? E aí a gente sempre sabe puxar conversa, e eu tenho tido experiências incríveis nesse sentido, com pessoas que ainda não conheciam Jesus, não tinha essa Amém. experiência. Eu nunca tinha pensado nisso, isso nunca me veio à cabeça. Então, eu tenho tido muitas experiências gratificantes, Deus tem me concedido de Amém. poder falar de Jesus através do meu trabalho. Isso é Amém. muito Que bom. bom. Que bom, Elvia. Eu fico muito feliz porque o Senhor nos usa em todo o tempo. E se alguém quiser saber mais um pouco sobre todo esse trabalho que você está desenvolvendo, quiser realmente conhecer, pode te procurar depois. É verdade, é um trabalho muito bacana, uma empresa muito séria, idônea, já tem 12 anos de mercado, então já está bem solidificada, é uma proposta muito bacana mesmo de trabalho, muito tranquilo para você fazer dentro das suas possibilidades de tempo, de dinheiro, de forma de trabalhar, então é muito bacana, existem muitas maneiras de você trabalhar, tá? Então, hoje, como o mercado está muito restrito de trabalho, e às vezes você quer aumentar a sua renda, ou até precisa mesmo de uma renda, então eu indicaria, mas eu não vou falar disso aqui com detalhes. Você que tiver interesse, você pode me procurar e eu posso sentar com você e explicar direitinho, conversar. Uma coisa eu te falo, eu não entro em nada que não dá dinheiro. Isso é verdade. Ai, que bom. E é sempre uma oportunidade. E é importante para nós termos também um pouco de independência financeira. Mas glória a Deus. Elvia, o nosso convite de hoje foi para falar sobre algo que, infelizmente, ele é mais recorrente do que o nosso coração aguenta, que é sobre perdas, né? Sobre a dor da perda. Especificamente dentro da área que hoje nós estamos atuando, que é materna infantil, nós temos um mal súbito que acontece com crianças até 1 ano de idade, chamada de morte súbita. E ainda não há cientificamente algo que explique o que exatamente acontece para que esse bebê ele venha a morrer subitamente, na maioria das vezes, dormindo até 1 ano de idade. Infelizmente, se estuda muito, há alguns estudos que indicam problemas cardíacos, e eu não quero falar da perda em si, mas eu queria que você contasse para a gente um pouco como foi, porque você sabe muito bem como infelizmente é o peso dessa dor. Eu gostaria que você compartilhasse para nós mães, para nós mulheres, para muitas que estão nos acompanhando e que vão ver depois todo o seu testemunho, e que eu acredito que vai ser instrumento nas mãos de Deus para consolar, assim como a palavra, né, nos traz, consolar com consolo, como nós fomos, que é o Espírito Santo que nos dá.
Então, como a gente pode ajudar essas mulheres a seguir em frente? Como você conseguiu, está conseguindo seguir em frente, mesmo depois de tudo aquilo que o Senhor permitiu que você vivesse? Então, quando a gente fala a palavra morte, é preciso a gente entender algumas coisas, para que fique claro, para a gente ter a capacidade, então, de enfrentar, né? Nós sabemos que nós não fomos feitos para morrer. Por isso que nós temos É, resistência à morte, tanto nossa como das pessoas ao nosso redor. A morte foi uma consequência do pecado, né? De Adão e Eva, e então a morte foi uma consequência. Por isso que a gente tem tanta resistência, por isso que é tão difícil esse enfrentamento da morte. Mas eu louvo a Deus que me preparou, como eu falei no início, me colocou numa família onde eu aprendi a desenvolver a minha fé, eu aprendi a conversar com Deus desde a mais tenra idade, eu aprendi a palavra de Deus desde muito pequena, recitando na igreja salmos, versículos, cantando das mais diversas maneiras. Então Deus me preparou desde pequenina. Eu sinto a mão de Deus sobre a minha vida para chegar até o estágio que eu cheguei. Quando me casei, muito nova, e tive os filhos, 3 filhos, hoje eu tenho uma, porque eu já devolvi 2 para o Senhor. E por que eu digo devolvi para o Senhor? Porque o Espírito Santo me deu um entendimento de que os filhos não são nossos, os filhos são do Senhor. A Bíblia diz que são uma herança do Senhor. Deus nos concede o privilégio de cuidá-los, de amá-los, né? De acompanhar o seu crescimento e ser bênção na vida deles. Então, é realmente um privilégio. Mas o Espírito Santo me deu o discernimento de que eles são do Senhor. E o Senhor, então, tem um tempo para cada um de nós aqui. Uns mais, outros menos. E aí a gente fica com, mas eu podia ter ido, ele podia ficado. Não, o Senhor é quem sabe. Ele é quem dá o dom da vida. A vida toda é do Senhor. Ele é que sabe o tempo que cada um de nós vai estar aqui. E com certeza, quando nós confiamos, quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, Ele vai sempre nos honrar. Aconteça o aleluia. que acontecer. Não foi fácil devolver os filhos para o Senhor. Vasos na minha vida que eram, e eu cuidava, tirava as ervas daninhas, colocava terrinha, aguava, né? Fazendo simbolicamente. Quando o Senhor, então, achou que era o momento dele colher aquele vaso e levar para o jardim dele, né? Para o espaço dele, para o local que ele preparou já há muito tempo para eles, o Senhor levou. E eu, como serva, tenho que entregar de coração. É difícil? Muito. É quase desumano, mas é possível, porque a gente faz pela fé. Eu não entendi o que aconteceu. Eu simplesmente criei que o Senhor estava no controle de tudo e que o Senhor jamais iria me abandonar, que Ele ia me sustentar, que Ele ia me levantar daquele luto, daquela dor, que Ele ia enxugar as minhas lágrimas. E como um dia a Eixla, quando esteve aqui em Goiânia, nós tivemos a oportunidade de estarmos juntas, muito antes dela perder o filho também, devolver para o Senhor, ela disse para mim, eu nunca vi ninguém que devolveu filhos para o Senhor ter o sorriso que você tem. E depois, então, quando ela passou pelo vale da sombra da morte, ela então falou, Elga, agora eu entendo por que Deus fez um milagre na sua vida, Ele está fazendo na minha. Ela pediu muito Amém. milagre para Deus de salvar o filho dela. E depois ela entendeu que o milagre foi ela. Foi como a forma como Deus a restaurou, a levantou, a tornou dependente cada vez mais, e a forma como o Senhor a abençoou, e ela tem sido realmente uma inspiração nesse sentido. Então, eu creio que um dos segredos é confiar no Senhor,
é entregar de coração, mesmo com o coração sangrando, mesmo com a alma triste, como eu fiz, mesmo com as lágrimas rolando nos olhos. Você diz, Senhor, estar aqui. E o Senhor, então, irá te honrar. Independente da idade, do tempo, independente do tipo de morte que teve, mas confiar no Senhor, esperar no Senhor, se entregar de coração e crer que Deus irá te levantar do luto, irá enxugar suas lágrimas e irá honrar a sua fé, como Ele tem feito comigo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E é um processo contínuo, né? De restauração, de crer no Senhor. É verdade. Eu estive também numa igreja em Praia da Costa, no Espírito Santo, contando o meu testemunho. Inclusive, a igreja, quem é pastor é o meu irmão, o pastor Evaldo. E eu disse para ele, olha, ele falou, quero que você dê seu testemunho. Eu falei, qual o culto que tem mais gente? Ele falou, à noite. Eu falei, então eu quero dar o testemunho de manhã. Aí ele falou, tá bom. E de manhã, irmãs, a igreja estava simplesmente lotada, não tinha uma vaga, estava cheio. Deus falou, peraí que eu vou mostrar para você que eu sou todo poderoso, né? E quando eu terminei de dar o meu testemunho, eu convidei algumas pessoas para ir à frente para a gente orar, pessoas que estavam com o coração assim, quebrantado, pessoas que queriam ser tocadas pelo Espírito de Deus, passaram por perdas, por momentos difíceis, e um casal então veio chorando e falou, olha, tem uma semana que Deus levou a nossa filha e Ele mandou você para falar conosco, e me abraçou. Até hoje eu me emociono quando eu lembro deste momento. Então, irmãs, Deus, Ele vai sempre gerar crescimento na nossa vida, a partir de sofrimento, a partir de momentos difíceis, a partir do deserto, a partir do vale. Né? Ninguém vai crescer espiritualmente, avançar na fé, ser bênção, ser testemunho do Senhor, sem passar pelo vale, que é onde Deus está burilando, onde Deus está trabalhando na nossa vida, acertando as arestas na nossa vida, agigantando a nossa fé, nos tornando fonte de inspiração, nos tornando bênção por onde quer que estejamos. A minha experiência é essa, a sua pode ser em outra área, mas com certeza não será menor, né? Será uma bênção, será fonte realmente de bênção por onde você passar. E às vezes a gente não quer falar, às vezes a gente fica envergonhada de contar, e tem tantas pessoas precisando ouvir o que você tem para dizer, para que elas possam ser tocadas, ser encorajadas, o seu testemunho servir de alento para elas. Então, conte a sua experiência, seja ela qual for. Conte a bênção, conte o milagre que Deus fez na sua vida. E cada vez que você contar, você vai gerar bênção, não só nas outras vidas, mas na sua também. A sua fé vai se agigantar, você vai se lembrar do quão maravilhoso, quão misericordioso, quão gracioso, quão amoroso o Senhor é para conosco. Ai, aleluia. Que reconfortante, viu, Elvia? Ontem eu tive minha filha diabética tipo 1 e ela descompensou, teve hipoglicemia, ela teve perda de consciência, e te ouvindo e lembrando da minha postura ontem com ela, né, desfalecida, e a gente sabe quão grave pode ser. Eu estava tão desesperada. Ai, como é difícil ter fé, Elvia, nesses momentos onde a gente não vê, onde nós nos sentimos assim tão vulneráveis, e nós não podemos nos sentir culpadas, mas buscar no Senhor essa fé como você está nos ensinando, né? Eu me lembro que quando estava ainda em Rio Verde, uma amiga perdeu o filho, mais ou menos 18 anos, e ela ia ao cemitério quase todos os dias levar cobertor, comidas que o filho gostava, e ela sempre falava, eu levo isso porque ele gostava muito de comer. E eu falava, Deus, não se agrada disso,
você quer dar comida, dá para uma pessoa carente que precisa, Deus não se agrada. E ela falava assim, você fala assim porque você não tem um filho lá no cemitério. Seus filhos estão lá na sua casa, correndo para todo lado, alegrando a sua casa, fazendo gracinha, te beija, te abraça. Eu não tenho mais isso. Aí, quando aconteceu, Deus levou o meu filho de 12 anos, o Jean, junto com o pai. Então, Deus falou, vai lá. Eu falei, Senhor, ela não gosta das coisas que eu falo para ela, ela fica irritada. Deus falou, vai lá. E eu, então, fui falar com ela. E aquela mulher se quebrantou. Ela falou, Elvia, agora eu acredito no que você está falando. Porque eu sei que você, como eu, tem um filho enterrado lá no cemitério. E ela, então, mudou a postura dela e nunca mais foi lá fazer. Eu falei, isso é abominável para Deus. Aí nós conversamos e foi, assim, uma bênção. E, sinceramente, irmão, me surpreendeu. Eu fui esperando o pior. E Deus, além de abençoá-la, me abençoou, porque eu falei, poxa, Deus está me abençoando até na morte do meu filho, com a morte do meu filho, através. Então, foi assim um momento de crescimento, de dar glória a Deus, por poder ser vaso, poder ser bênção, poder ser serva, poder ser útil para o Senhor. E é isso que nós estamos aqui. Jesus disse, né, que nós estamos aqui para servir. Ele, Deus, veio para servir. E nós estamos também para servir. E de todas as maneiras. Deus não irá nos poupar. De todas as maneiras possíveis, porque é realmente um privilégio poder servir ao Senhor no seu reino. Amém, Elvia. Amém. Deus seja louvado. Elvia, e como se levantar novamente, seguir em frente e continuar cuidando da família, porque parece que o luto da mãe demora um pouco mais do que dos demais familiares, né? Até mesmo do próprio pai. Parece que o luto da mãe, ele demora, ele é mais pesado. É realmente, não que é mais doloroso para um por isso, mas é porque parece que ele demora um pouco mais para que a mãe tenha forças para assumir novamente as suas responsabilidades, principalmente como mãe dos nossos filhos que estão com a gente. Como foi para você? Olha, eu vou dizer para você, Deus capacita profissionais para nos ajudar. E desde o início eu fui orientada a procurar um psicólogo, porque você há de ouvir que muda tudo, né? As pessoas mudam totalmente, a família é desagregada e a morte é diferente de uma separação física, porque o separado está ali e acolá. A pessoa que morreu, não, acabou. Então, você lidar com isso, realmente você precisa, sim, de ajuda. Eu precisei, minha filha precisou, meu filho, na época, primeiro faleceu um, depois foi o outro, que sobreviveu também. Nós fomos ao psicólogo e foi uma bênção para nós. Como ele nos ajudou a nos ajustar, a entender o que estava acontecendo, a orientar essa nova caminhada, nesse novo modelo de família que a gente tinha, com a ausência das pessoas queridas, como que a gente tinha que fazer. Então, eu sempre digo, nós temos que cuidar do lado espiritual, sim. Temos que orar, temos que ler a Bíblia, temos que buscar no Senhor, temos que agir a nossa fé. Mas Deus fez, Deus capacitou pessoas para nos ajudar. E eu procurei essa ajuda. E foi muito benéfica para mim. Então, como foi bom para mim, a gente sempre aconselha. Se você pode, hoje tem muita facilidade, as escolas de psicologia, as faculdades, né, facilitam esse atendimento, muitas vezes até sem custo, né? Então, se você tem condições, se você pode procurar uma ajuda psicológica, faça isso. Vai ser muito bom. Eu acho que vai tornar mais leve para você. Vai ser mais fácil para você endireitar, como você falou, para você retomar a sua vida, porque, olha, a nossa vida continua. As pessoas foram,
ficam as lembranças, ficam a saudade, fica a ausência, não é verdade? Nós ficamos marcados. Para mim, é como se fosse uma cicatriz que eu vou levar para a sepultura. Porém, você vai aprender a lidar com isso. Vai pedir a Deus e orientado por pessoas capacitadas, como que você vai lidar com isso? Com essa ausência, com esse sentimento de dor, com essa saudade, não é verdade? E tudo que a perda gera na sua vida. O que você não pode, e isso eu falo de coração, não fica com autopiedade, coitadinha de mim. Você não é coitada, você não é coitado, né? Você é um filho de Deus. Deus te fez para ser vencedor, não é verdade? Agora, as lutas nós vamos enfrentar. Davi enfrentou Golias. Quantos gigantes nós temos enfrentado nas nossas vidas? Das mais diversas maneiras, né? Eu passei pela perda. Outros passam por doenças que às vezes você vai ter que enfrentar aquilo a vida toda. Estou dando exemplos, mas tem N exemplos que nós poderíamos dar aqui. O que você não pode é se postar de coitado, de autopiedade, e então se perder nisso e deixar de viver. A vida é só uma. Nós temos pouco tempo, passa muito rápido, e nós temos que vivê-la segundo o propósito de Deus. E Deus não fez ninguém para ser coitadinho. Mesmo aquela situação mais difícil, que tem situações muito mais terríveis do que essa que eu coloquei aqui, eu creio nisso, eu já tenho algum tempo de vida e já vivenciei isso, mas eu creio que Deus, Ele tem propósito em tudo. Quando nós dependemos do Senhor, quando nós chegamos no Senhor e colocamos a nossa vida no altar do Senhor, Ele então vai nos levantar das cinzas, como Ele levantou Davi, quando levou o seu filho. Davi estava deitado lá, prostrado. E então, depois que Deus levou o seu filho, ele levantou, falou, olha, eu tinha pedido a Deus para ele deixar o meu filho, mas como ele levou, agora eu vou glorificar a Deus. E é o que nós temos que fazer. Pode parecer estranho para você que não conhece a palavra, que não tem intimidade com Deus, mas se você passar por essa experiência, é algo indescritível, que só vivendo você pode descrever. Realmente é algo que Deus honra, é uma alegria que Deus restaura no nosso coração, é a nossa capacidade de viver, de aproveitar os momentos com a família que Deus te deu ou deixou para você, ou você continua, como a irmã Delândia falou, né? Juntar os caquinhos e continuar, mas continuar na dependência do Senhor, é Deus carregando você nos braços dele. Sabe? É você totalmente dependente do Senhor. E Deus, então, honrando você nessa a sua postura de dizer, Senhor, eu aqui me entrego. Quando eu cheguei na segunda igreja e me deparei com o corpo do meu filho de 22 anos no caixão, eu ajoelhei e falei, Senhor, eu te entrego o meu filho de coração. Só que aqui só está agora o bagaço. Só está os restos, só está a cinza da Elba. Mas eu entrego, Senhor, nas tuas mãos. E Deus fez isso que vocês estão vendo. Deus me deu até capacidade de abençoar pessoas, mesmo com a tristeza, mesmo nesses momentos difíceis. Aliás, na pregação do dia, que meu irmão, pastor Evaldo, fez, no culto fúnebre do meu filho, 6 jovens se converteram. Olha como Deus é maravilhoso, como Deus faz frutificar em meio à tristeza, em meio à lágrima, em meio àquilo que nós chamamos, acabou tudo. A semente então frutifica e a árvore frondosa da graça, do amor e da misericórdia de Deus cresce na nossa vida. Aleluia, glória a Deus, amém. Olha, eu quero aproveitar também para falar que nós conseguimos, né? Só um parênteses bem rápido. Nós conseguimos, Elvia, sincronizar, já estamos ao vivo também nas outras redes sociais, no YouTube e também no Facebook. E eu creio, Elvia, que essa palavra, assim como
eu não me canso de te ouvir, já tem realmente me impactado, porque uma palavra de fé, ela realmente fortalece o nosso coração. Mas, Elvia, tem dois sentimentos que eu acho que bate muito forte durante esse primeiro momento da perda, onde a gente devolve. Eu gosto muito desse discernimento que o Espírito Santo deu para Elvia com relação a devolver os seus filhos para o Senhor. Porque ela diz assim que quem perde não sabe onde está, e ela tem certeza onde os seus filhos estão, né, Elvia? Verdade, glória a Deus por isso. Amém. E ela que devolveu, né, dois filhos. No início nós falamos aqui, nós entramos com esse tema de morte súbita que acontece dentro dos bebês até 1 ano, para podermos trazer esse testemunho de consolo, porque na verdade a dor de uma mãe que perde um filho independe de quantos anos ele tem. É uma dor intensa que não importa se você o perdeu no ventre, ou se foi recém-nascido, ou se foi com 12 anos, ou 22, Elvia. É 22. Então a dor ela é imensa, mas tem algo de que eu gostaria que você compartilhasse, porque sinceramente eu não sei se você chegou a sentir, foi porque eu creio, o nosso Deus é um Deus justo, mas tipo assim, Senhor, não é justo acontecer isso comigo, por que comigo? Então, talvez esse sentimento esteja agora no coração de uma mãe, de uma mulher que talvez tenha tido uma perda muito grande, não necessariamente de um filho. E eu queria que você compartilhasse um pouco sobre isso, sobre a justiça de Deus. Olha, irmã, eu digo que o grau de intimidade com Deus faz muita diferença num momento como esse, porque você vai sim chorar. Não tem como. É alguém que você ama e ama muito. Ama como algo, a gente, amor de mãe é algo assim que só a mãe sabe como é, né? Eu digo, alguém fala assim, ah, você é muito forte, você devolveu o filho para Deus e você fala assim da morte. Eu não sou forte. Forte é o Deus que habita em mim. Ninguém é Amém. forte para devolver filhos para o Senhor. Ninguém é forte a esse ponto. Né? Então, você tem que passar sim. E aí que entrou o papel do psicólogo. Você tem que fazer um luto, você tem que chorar, você vai sentir saudade. Os primeiros momentos, irmã, eu sentava no sofá da minha casa para esperar meu filho chegar da escola para almoçar, sem querer. Aí a Kelly falava, mãe, vem almoçar, eu não estou esperando o Jean. Como assim, mãe? Sabe? É algo assim, automático, vamos dizer assim. Você está tão, aquilo está tão dentro do seu coração, você está tão habituada à convivência daquele amor, né? Aquele pedacinho de gente que gerou em você, e você pariu e criou, que quando esse laço é desfeito, você precisa de um tempo, sim. E eu muitas vezes abri meu coração, chorei, pedi a Deus para ter misericórdia de mim, porque eu não entendia o que estava acontecendo, por que comigo, por que daquela forma. E não foi só uma vez, depois teve outra vez. Então, a gente tem que passar, não é vergonhoso. Mesmo tendo intimidade com Deus, você vai abrir seu coração, vai perguntar, vai chorar, vai se quebrantar. Deus gosta disso. Ele vai, gosta no sentido de saber que você está abrindo, está confiando a Ele, né? Aquilo que tem de mais íntimo, de sofrimento, da sua alma, da sua dor, né? O que você não pode é se revoltar com Deus. O que você não pode é virar as costas para Deus. O que você não pode é fazer de conta que Deus não vai fazer diferença na sua vida. O que você não pode é dizer para Deus, eu não preciso do Senhor, eu vou sozinha. Você não vai dar conta, você vai sucumbir, o sofrimento vai ser insuportável. Desse sofrimento pode vir muitas doenças psicossomáticas, síndrome do pânico e outras tantas que eu poderia citar aqui. Irmãs, se eu contar uma coisa para vocês,
Eu estou falando de irmãs, que eu estou tão habituada a falar para mulheres, mas tem homens também nos ouvindo, né? Mas se eu contar para vocês que Deus não permitiu que eu tivesse depressão, você acredita? Amém. Deus não permitiu. Eu não sei o que é depressão. E não é porque eu sou forte, nem porque tenho uma personalidade forte, nem porque leio a Bíblia, nem porque oro. É porque eu tenho um Deus maravilhoso que eu sirvo. Um Deus que não nos desampara. Um Deus que nos levanta da cinza. Um Deus que nos sustenta. Um Deus que, como diz a palavra, que eu olho para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ora, se Ele fez os céus e a terra, Ele pode emendar a minha dor. Ele pode curar a minha alma ferida, minha alma triste. Ele pode alegrar o meu coração entristecido. Então, o que você não pode é você afastar, é você dizer, eu não preciso, eu não quero desse Deus. Mas você vai e quebranta, fala das suas tristezas, fala que você não está entendendo, conta para Deus tudo que vem no seu coração. E você vai realmente se surpreender com a maravilha, com a bênção que Deus vai operar na sua vida. São experiências que você tem que viver. Essa experiência ninguém me contou. Eu não li num livro de alguém muito famoso. Não. Eu estou contando para você algo que eu vivi. Aconteceu comigo. Então, se aconteceu comigo, se Deus fez isso na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Mas só tem uma forma. Você tem que experimentar. Deus diz para você prová-lo. Eu provei. Falei, Senhor, tem misericórdia. Eu não dou conta. É muita coisa para mim. E Deus então falou, sim, realmente. Mas você esqueceu do detalhe. Eu estou com você nos meus braços. Então, é preciso viver o luto. É preciso viver essa dor inicial. Todos, sem exceção, nós somos humanos. Nós temos, sim, as nossas limitações. Por isso que eu disse que é muito importante um acompanhamento, porque o psicólogo também irá te orientar nessa questão do luto, nesse tempo que você precisa se dar para você se refazer, para você se reerguer físico e espiritualmente. Aleluia, amém. Elvia, eu visitei uma amiga minha que ela perdeu um bebê, né, dessa forma trágica, de morte súbita. E fazer uma visita, né, em período de luto é muito difícil. A gente não sabe exatamente o que fazer, como fazer. E eu levei uma flor para ela. E, nossa, e quando eu cheguei com essa flor, o bebezinho dela tinha poucos meses. Ela, para que isso? E saiu chorando, sabe? E eu não sabia o que eu fazia. Fiquei muito constrangida. E aí fui atrás dela, ela estava no quarto, e aí ela, né, começou a compartilhar a dor, os sentimentos que ela estava passando, e eu ouvindo, aí ela falou assim, você não precisa falar nada, só me ouve. E aí nós duas sentamos no chão e choramos muito, muito mesmo, e ela foi compartilhando, né, toda aquela dor, né, os questionamentos, né, porque um ser tão indefeso e realmente a perda dói demais. Mas ali eu pude orar com ela, choramos muito, muito, mas eu não falei nada, eu não tinha palavras para falar. Mas nós oramos, eu só pedi ao Espírito Santo para consolar o coração dela, cantei palavras de louvores a Deus, e assim foi esse momento. E como foi para você? Talvez como a gente pode levar uma palavra ou somente um abraço nesses períodos, nesse momento agora? Como é? Olha, eu fui muito cuidada. Deus, Ele realmente foi maravilhoso, enviou anjos para me abençoar de todas as maneiras possíveis que você imaginar. Pessoas que eu nunca imaginei vieram me ver, vieram me visitar, vieram orar comigo, vieram, como você falou, Durante,
vieram chorar comigo, porque a gente precisa de gente para chorar nessa hora. A gente precisa de ouvido, precisa de alguém para a gente ouvir, para a gente desabafar. E não é todo mundo, né? Essa questão da confiança, do carisma que a pessoa tem, mas o fato é que Deus foi muito cuidadoso comigo, impressionante como eu fui assim, sabe, cuidada, como eu fui, como as pessoas vieram até mim com todo tipo, tinha gente que não tinha nada para fazer, levava alguma coisa gostosa para mim comer, não tinha nada, que eu digo assim, às vezes não tinha palavras, não tinham gestos, sabe, pessoas assim, demonstraram o sentimento das mais diversas formas possíveis que você possa imaginar. Deus me abençoou muito. Eu tenho isso no meu coração e eu sempre falo, eu sou muito grata ao Senhor. Inclusive, o meu filho, de 22 anos, quando faleceu, veio uma senhora de uma igreja que eu nunca vi, não conhecia a mulher. Ela veio dentro da minha casa, olhou, me abraçou e falou assim para mim: o Espírito Santo manda te dizer que o seu filho está na glória com Jesus. Alegra-te, ele está na glória com Jesus. Me chacoalhou assim, me abraçou. Então, são coisas que, momentos que a gente vivencia quando a gente depende do Senhor e fica na dependência de Deus, que vai ser diferente para cada pessoa. O que você não pode é ficar enclausurado, é se colocar no casulozinho, se fechar e aquela coisa da autopiedade, volto a dizer, sabe? Se permita, sabe? Chore com aquelas pessoas que querem chorar com você, converse com aquelas pessoas que querem conversar com você, ou se você não quer que ela converse, você fala, bote para fora, sabe? Aquilo que está no seu coração, todo o sentimento, tristeza da alma, toda a sua expectativa que você tinha, tudo aquilo que vier no seu coração, coloque para fora, verbalize, fale de alguma maneira, que seja através de lágrimas, não sei. E Deus, então, vai enviar para você, como enviou para mim, anjos maravilhosos que cuidaram de mim, pessoas que vinham de longe. Olha, eu vim cá só orar por você, eu vim cá só te dar uma. Eu vim cá porque o Espírito Santo me incomodou e hoje eu precisava só ficar um pouquinho com você. Você não precisa falar nada. Eu quero ficar um pouquinho aqui com você. Então Deus, Ele cuidou muito. E assim como Ele cuidou, Ele cuida também de você. Sabe, de muitas maneiras. Pela Bíblia eu abria a palavra e a palavra enchia meu coração. Quando você está com o coração vazio, oco, não tem nada lá dentro, quando eu li a palavra sempre abria em algum versículo que falava muito ao meu coração. Então, todas essas formas, essas maneiras, esses meios, Deus usa para nos abençoar. Né? A sua família, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, o carinho vindo de toda parte hoje pela internet, quando a gente coloca luto, então há uma chuva de pessoas que estão orando por você, estão participando ali, falando para você que está dando força, está com você naquele momento triste e tal. Então, tudo isso é canalizado por Deus na nossa vida para nos ajudar. Agora, nosso coração tem que ser um coração humilde, um coração dependente do Senhor, um coração que entende que Deus pode acontecer o que for. Ele está no controle de exatamente tudo, inclusive da minha e da sua vida. Glória a Deus. Elvio, você pode orar, nós temos ainda 5 minutos. Você pode orar para, após a oração, trazer uma palavra, né? Ali já as suas considerações finais, porque aqui 1 hora passa voando e te ouvindo e sendo tão abençoado, parece que passou mais rápido hoje. Então, ore por nós. Ore por nós. Eu orei muito por este momento, viu? Pedindo a Deus, porque esse assunto é um assunto que mexe muito com as pessoas. Quando você fala em morte, você toca o coração das pessoas. Então, eu pedi a Deus, que eu sei canal de bênção, para Deus falar, me dar palavra de sabedoria. E eu creio que quando a gente pede,
Deus honra a gente. Então vamos lá. Ele ouviu. Oremos. Pai, eu te louvo na beleza da tua santidade, porque só o Senhor é merecedor de todo louvor, toda honra, toda glória nos céus e na terra. Eu te louvo por essa oportunidade de poder testemunhar do que o Senhor fez na minha vida, nos momentos, ó Pai, que eu devolvi filhos para o Senhor. Ó Deus, obrigada, porque essa experiência tem acrescido a minha fé. E eu tenho podido compartilhar com pessoas que também passaram pela perda, que estão entristecidas, que estão enfraquecidas. Ó Pai, pessoas que necessitam de uma bênção especial do Senhor, do seu toque, ó Pai, que o Espírito Santo possa ir nesses corações, ó Pai, consolar e confortar com aquele bálsamo que só o Senhor pode trazer neste momento de tristeza, de ausência e de saudade para as nossas vidas. Ó Deus, toque vidas neste momento. Pessoas que precisam, ó Pai, de Ti. Pessoas que necessitam do Teu amor, da Tua graça, sobretudo da Tua misericórdia. O Senhor nos ama com amor eterno. Às vezes o Senhor permite que nós passamos por algumas dificuldades, pelo vale da sombra da morte, para que nós possamos nos ajudar uns aos outros. Se não fosse assim, Pai, nada disso seria possível. Mas é por causa do Teu amor, da Tua graça, que nós nos mantemos em pé, que a nossa fé é aguerrida, que a nossa fé é depositada em Ti, o nosso único e verdadeiro Deus. Eu te louvo, Pai, por tudo que tens feito na minha vida, por todas as bênçãos que às vezes até imerecidamente eu tenho recebido do Senhor. Porque o Senhor nunca me abandonou. Porque eu nunca senti, ó Pai, que a Tua mão fugiu, saiu da minha cabeça, ó Pai, me guardando, me livrando, ó Pai, me sustentando em todas as áreas, emocional, financeira, ó Pai, espiritual, relacional. Ó Deus, eu te louvo, porque essa caminhada tem sido de bênçãos com o Senhor. Obrigada pelas minhas filhas, obrigada pelos netinhos que estão vindo, obrigada porque Tu és o Deus da prosperidade, porque Tu és o Deus que chama a existência do nada, ó Pai, como Tu chamaste agora, e eu pude ter o privilégio, Tu tendo, de ser a forma. Eu te louvo por isso. E eu te louvo pela vida da Delândia. Continue abençoando a Tua serva, que tem sido um canal, ó Pai, abençoador, que tem trazido, através dessas lives, ó Pai, palavras tão estimulantes para tantas mamães e tantas pessoas que necessitam ouvir do Teu amor, da Tua graça, mas que precisam também de uma orientação profissional. Abençoa a Delândia, ó Pai, a sua família, seus filhos, seu esposo, que esse lar possa ser um lar tremendamente abençoado pelo Senhor, que as suas melhores, mais copiosas bênçãos possam cair sobre todos eles. E é no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, com perdão dos meus pecados. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, tá, pela oportunidade. Eu só tenho que agradecer. Deus te abençoe e que você continue com esse desafio. Eu tenho visto o seu trabalho e a mão do Senhor sobre a sua vida, as portas se abrindo. Então, continua. Deus está contigo, amada. Que Ele te abençoe e te guarde, viu? Amém. Amém. Elvia, foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu creio que falo por todos que ouviram-nos nesses minutos aqui, que foram realmente muito impactantes, e eu já quero deixar aqui o convite para você voltar para continuarmos falando sobre a palavra de Deus e esse poder maravilhoso que Ele tem de restaurador, de cura. Amazing? Ah, tá. Ô, Elvia, aqui é no YouTube, amor? Sim. No YouTube. Depois você passa lá, tem muitos depoimentos, tá? As pessoas escrevendo, Silvia Coelho, Joana Dark, tá? Depois você passa lá, tem muita coisa, pessoal mandando recadinho, não dá para ler todos os recados, mas foi ótimo, foi maravilhoso, tudo isso que nós
que nós vivemos. E já quero fazer o convite. Aceita eu voltar e falarmos mais sobre a palavra e esse poder de Cristo Jesus sobre nós? Amém. Sempre, serva, sempre. Amém. Que coisa boa, gente. Olha, muito obrigada a todos que participaram aqui com a gente. Elvia, mas ainda temos um último minutinho. Se ainda tiver algo que você queira entregar aqui para as irmãs, pode entregar. Eu queria convidar todas as pessoas que estão assistindo para continuar vendo suas lives. Vai ter uma série de lives. Eu queria que você falasse dessas lives. Eu achei muito interessante os temas, muito legais. Fala um pouquinho aí das lives que você vai fazer. Ah, tá. Olha, pessoal, eu, né, sou Delândia Falcão, enfermeira, atuo em educação e saúde, mais especificamente como consultora em amamentação. Ali a gente conversa, bate um papo bacana sobre tudo que acontece durante a gestação, pós-gestação, aquele aprendizado de amamentação. Então, tudo isso aí a gente está aqui caminhando e fazendo desse trabalho que já é nosso também no meio digital. Essa semana, de segunda a sexta, nós temos convidadas muito especiais como a Elvia, que vocês acabaram de ouvir. E nas demais nós vamos falar sobre, amanhã, sobre a vida íntima. Amanhã nós vamos ver uma fisioterapeuta, Elvia, que vai nos ajudar a ter a primeira, namorar a primeira vez depois do resguardo. Algumas dicas de como facilitar, porque a gente sabe que é o emocional, é o corpo, a mulher está se dedicando muito ali ao filho, então é importante ela ter algumas dicas para se preparar, para se entregar e que seja gostoso tanto para ela quanto para o esposo, né? Então amanhã nós vamos falar sobre isso. Depois, na quinta-feira, nós vamos ter uma consultora do sono, porque nós vamos entender um pouco mais como que é toda essa montanha-russa do soninho do bebê, por que ele acorda tanto, será que é manha? Será que tem algumas coisas que a gente precisa aprender para driblar essas dificuldades com relação ao soninho do bebê, principalmente nos primeiros dias? E na sexta-feira nós vamos falar com uma terapeuta muito bacana, onde nós vamos aprender a nos redescobrir como mulher depois da maternidade. Porque, Elvia, eu não sei como foi para você, tem um momento após a maternidade, principalmente ali no primeiro ano, em que a mulher perde-se, de certa forma, todas as outras... Né? Ela vira sua mãe. Isso, exatamente. E aí a gente vai... Bacana esse tema, legal, viu? Então, e aí nós vamos conversar sobre isso. Fiquei encantada com os temas e realmente, gente, são oportunidades, né, que a gente tem de aprender, dicas bacanas são passadas, que facilitam a nossa vida. Então, vamos prestigiar, vamos participar. Eu tenho certeza que vai agregar muito, você vai aprender bastante, tá? Desejo sucesso, Delândia, em todas elas para você, e Deus te abençoe. Amém, que Deus abençoe vocês. Olha, a todos que entraram nas redes sociais, né? No Instagram, no Face e também no YouTube. Elvia, passa lá depois, tem muito recadinho para você. E a maioria deles é falando o quanto foram abençoados, impactados pela palavra que o Senhor colocou no seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus respondeu as minhas orações, porque Ele agiu através de você, e agindo Deus, mulher, quem impedirá? Jamais, né? Ele é fiel, Deus é fiel. Eu digo sempre, nosso papel é dizer, Senhor, está aqui. O difícil, que é um milagre, Deus faz. Então, nós temos que nos disponibilizar em tudo. Na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, na live, aonde você for. Você disponibiliza e pede a Deus. E o milagre Ele faz, que é o mais difícil, né? O milagre. Então, que Ele continue te abençoando, te
te capacitando, você possa trazer esses temas bacanas, relevantes aí. As pessoas precisam tanto ouvir. Hoje a gente escuta tanta coisa que às vezes não agrega, quando a gente pode ouvir algo que vai ajudar, que vai facilitar a nossa vida, que vai ser bênção na nossa vida, é muito bom. A gente tem que aproveitar essas oportunidades. Parabéns, Amém. viu? Deus continue te abençoando. Amém. Então, gente, olha, muito obrigada, Elvia. Obrigada a todos que estiveram conosco até aqui. E segue-nos lá, viu? Nas nossas redes sociais. Nos ajude, nos apoie. Nós realmente precisamos dessa rede de apoio para que mais vidas, mais mulheres sejam impactadas, porque, Elvia, o nosso propósito é servir ao Senhor. O nosso propósito é levar a palavra do Senhor. Eu não tenho como fazer um trabalho assim como você empreende no comercial. Nós aqui empreendemos no digital, dentro de consultoria em saúde, mas no final das contas o propósito maior é agradar ao Senhor com frutos. E aí a gente tem que estar aqui, ó, concomitantes, andando lado a lado com aquilo que o Senhor tem nos dado de dons, de talentos, para usá-los em prol do crescimento do reino de Deus, viu? Ai, eu estou muito feliz. Amém, amém, glória a Deus. É assim, sabe, a gente fica muito feliz porque a gente vê que as pessoas correspondem, né? Como você bem falou, com os recadinhos, tá vendo como Deus é maravilhoso? Olha o tanto de coraçãozinho subindo aí. Então, isso é o retorno, é a bênção, né? É o mais difícil, é a gente conseguir isso, a gente não consegue, é Deus, é o amor de Deus que transcende o nosso entendimento. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, e porque Ele nos amou, então a gente pode ter esse tanto de coraçãozinho aí, ó, subindo. Amém. Né? Olha, bacana, vocês estão no caminho certo, é por aí mesmo, né? Nós precisamos de gente assim para nos encorajar, para caminhar conosco, e é muito importante. E assim como a gente encoraja, a gente também é encorajado.